Olá pessoal, bem-vindos então a minhas videoaulas de lógica de programação e algoritmos, tá ok? Ou algoritmos e lógica de programação. Estou fazendo então agora, iniciando a aula de número 945, já tenho 944 videoaulas então prontas de Java, de Delphi e muitas videoaulas virão por aí. Pessoal, uma coisa muito bacana que eu vou fazer nessas videoaulas aqui de algoritmos e lógica de programação é o seguinte: primeiro que vocês vão aprender tudo que precisa, né, em termos de algoritmos e de lógica de programação. E depois, além de vocês aprender isso aqui, a gente ainda vai transformar esses algoritmos e essas lógicas em programação através da linguagem Pascal, Java e C. Então, além de você ficar fera em algoritmo e lógica, você ainda vai conseguir criar seus programas usando essas três linguagens, tá ok? Então, muito bacana isso aqui mesmo, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de número 945. Então, para começar, alguns conceitozinhos iniciais bem simples para que vocês possam então ter uma noção básica. O que vem ser algoritmo? Então, são passos para a solução de um problema, tá ok? E os passos que levam para a solução de um problema são muitos. Isso quer dizer o que, pessoal? Então, que algoritmo nada mais é do que os passos necessários que você necessita, então, para resolver um determinado problema. Então, uma empresa, uma pessoa passa um problema para você e você vai montar um algoritmo, um esquema para solucionar então esse problema. Isto então é um algoritmo ao qual a gente vai ver aqui durante então as nossas aulas na prática, tá ok? E esses passos são muitos. Então, se alguém traz um problema para ser resolvido e esse problema são 10 pessoas, por exemplo, responsáveis para resolver, cada um da sua maneira, então as 10 pessoas poderão trazer 10 soluções diferentes para a solução, né, para o mesmo problema, porque cada pessoa pensa de uma forma, tá certo? Então, cada um, consequentemente, irá criar um algoritmo diferente para a solução desses problemas, tá ok? E justamente, pessoal, por existirem várias formas diferentes para solucionar os problemas, aí que entra um outro esquema muito importante, que é a lógica de programação, tá certo? Então, lógica de programação. Então, para que não venham aqui 10 pessoas com 10 formas totalmente, absurdamente diferentes uma da outra, então para isso que existe a lógica de programação, que é onde você, usando a coerência, usando a racionalidade, né, por que fazer de uma forma e não de outra, tá certo? Então tudo isso acaba filtrando e fazendo com que as pessoas, por mais que pensem de formas diferentes, que ajam de formas diferentes, possuem caráteres diferentes, culturas diferentes, mas usando uma lógica de programação, certo? Tem ainda a arte de bem pensar, ordem do pensamento, colocando então todos usando a ordem de pensamento, né? E por que fazer de uma forma e não de outra? Isso tudo vai fazer com que todas as pessoas acabem pensando de uma forma parecida e trazendo algoritmos mais perto, mais parecidos um do outro para a solução de um problema, tá ok? Certo? Então, pessoal, a lógica da programação e o algoritmo estão totalmente atrelados, interligados, certo? Porque algoritmo, então, é aquilo que você trouxe para solucionar, certo? E a lógica, então, é como você fez para solucionar para gerar aquele algoritmo, tá ok? E para que você consiga, então, trazer um algoritmo, trazer a solução, tá certo? E usar a lógica de programação, tem as fases aqui, fases na concepção de um algoritmo. Então, o que você precisa para conseguir elaborar um algoritmo para solucionar então um problema? Então, vamos dar um Enter aqui. Primeira coisa são as entradas, que é dados que alimentam o sistema, informações inseridas pelo usuário. Então, tudo que entra, tá certo? Então, aqui a gente vai começar a criar alguns algoritmos. Então, vocês vão ver todos os dados de entrada, por exemplo, a nota de um aluno, tá ok? O nome de um aluno, quantas pessoas têm menos que 18 anos. Então, são tudo informações de entrada, tá ok? Processamento.
Então, cálculos e manipulação dos dados de entrada. Por exemplo, vamos supor que eu quisesse calcular a média de um aluno. Então, a entrada seriam as notas e o processamento é o cálculo da média, que seria o quê? A soma das notas, né, dividido pelo número de notas. Vamos supor que eu tenho 2 notas, somei as 2 notas, dividi por 2, então eu tenho uma média. Então, isso é processamento. Então, todo algoritmo ele deve possuir os dados de entrada, possui o processamento, e aí nós temos a saída, que é o quê? Que é o resultado obtido do processamento dos dados, tá certo? Então, que é você mostrar esse resultado. E nós temos também uma coisa muito importante que a gente vai trabalhar muito aqui, que é o teste de mesa. O que é? A execução das 3 fases acima mencionadas, verificando o funcionamento na prática das instruções executadas. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar os algoritmos, usar o raciocínio lógico, né, para a solução dos problemas, tá certo? E na fase de concepção do algoritmo, a gente vai entrar, então, com esses valores de entrada, vai efetuar os processamentos, vai mostrar o resultado e no final a gente vai fazer um teste de mesa no braço, que é para a gente testar a veracidade então desse algoritmo, para ver se realmente ele está fazendo da forma correta, tá ok? Então, o teste de mesa é uma parte muito importante, uma fase que se você conseguir aprender bem a fase do teste de mesa, tu com certeza vai conseguir entender bem o funcionamento dos algoritmos, porque é aqui no teste de mesa que você vai verificar sem ter o teu programa rodando se está ok, o teu algoritmo está certo, se está errado, enfim, tá ok? Então, pessoal, agora na próxima aula a gente vai começar a trazer alguns problemas, tá certo? E em cima de lógica de programação e algoritmos, você vai começar a trazer soluções, fazer os testes de mesa, efetuar os dados de entrada, processamento, saída, fazer o teste da mesa, verificar se está certo esses algoritmos, então trazer soluções diferentes, né, para um mesmo problema, fazer os testes de mesa para vocês entenderem bem essa questão do algoritmo, tá ok? E depois a gente começar a levar então esses algoritmos para as linguagens de programação, como Pascal, como C e como Java. Então, com certeza, vocês vão ficar fera em algoritmo e lógica de programação, tá ok? Então, valeu, pessoal. Até a próxima videoaula, então a gente vai dar continuidade nisso aqui. Um abraço, até mais, tchau! Pessoal, bom, estamos então agora na segunda aula de algoritmos e lógica de programação, aula de número 946, professor Neri. Bom, então a gente já viu aqui o que são os algoritmos, né, que são os passos para a solução de problemas. Vimos a lógica de programação, que nada mais é do que você usar a coerência, a racionalidade, né, você pensar por que eu vou fazer dessa forma e por que não fazer de outra, certo? Ou seja, o melhor caminho para a solução de um determinado problema. Então, alguns chamam de arte de bem pensar, e então a técnica de você usar então a ordem do pensamento, né? Você ordenar o teu pensamento para a solução para melhor caminho para a solução de um problema, tá ok? E, então vimos também aqui as fases, né? As entradas, processamento, saída e o teste de mesa. Muito bem. Tudo isso aqui é para solucionar então um problema, certo? Então, primeiramente eu tenho que ter um problema para que eu possa então criar um algoritmo para a solução deste problema, tá ok? Então vamos criar um probleminha aqui, bem simplesinho. Vamos supor que o problema, né, ou o programa que eu quisesse que fosse gerado fosse então algo para mostrar o nome da pessoa, tá certo? Vamos supor que esse aqui fosse um programinha que eu quisesse apenas para mostrar o nome de uma pessoa, tá ok? Então, como é que eu iniciaria esse algoritmo, tá ok? Então, normalmente, um algoritmo, um programa, você começa dando um nome. Então, algoritmo, vamos dar o nome de mostra nome. Esse aqui vai ser o nome deste meu algoritmo, tá ok? Para não ficar esse vermelhinho aqui, deixa eu adicionar ele. Tá ok? Mostra nome é o nome do meu algoritmo. Então, todo programa, pessoal, ele tem um início, tá? Início, e tem um fim,
certo? Todo algoritmo, todo programa que você for desenvolver sempre vai ter início e fim, tá ok? Então, início. Quando iniciar, o que eu quero que ele faça? Bom, qual que é a solução, qual que é o meu problema aqui? Mostrar o nome da pessoa. Eu poderia fazer isso aqui de uma forma bem simplesinha, apenas colocando isso aqui, ó. Mostre, tá? O nome da pessoa é Neri. Pronto, tá? Eu poderia fazer dessa forma. Pronto, pessoal, aqui eu já tenho um algoritmo. Por mais vagabundinho que seja, mas já é um algoritmo, certo? Então, a solução, né, para esse problema aqui, que é mostrar o nome da pessoa, é o nome do algoritmo, mostra o nome. Começou, aí o que fiz? Mostre, certo? Esse mostre aqui, veja que a gente está usando ele todo no português estruturado, que é para vocês apenas entender o que a gente está fazendo. Então, o que eu iria fazer? Mostrar o nome da pessoa. Normalmente, quando é textos, a gente coloca entre aspas, aspas simples, aspas duplas, tá ok? E normalmente as linguagens de programação, como Java, como o C, como o Pascal, eles usam ponto e vírgula no final, então a gente já coloca. Se você não colocar isso aqui, pessoal, não tem problema nenhum, tá certo? Porque aqui é apenas lógica de programação, tá? Então, mas a gente já coloca para vocês já irem se acostumando com essa ideia. Então, pessoal, aqui ó, nós já temos uma forma bem simplesinha para resolvermos esse primeiro problema, que é mostrar o nome da pessoa, tá ok? E nesse caso aqui, pessoal, vejam que eu tenho um nome fixo aqui, chamado Neri. Então, isso aqui é chamado de constante. Quando eu tenho um valor que é fixo, que é sempre aquele valor que não vai ser mudado, então ele é chamado de constante, tá ok? Vamos supor que eu fosse mudar esse algoritmo aqui, para, tipo assim, o problema fosse mostrar o nome de 3 pessoas, por exemplo. O algoritmo chama-se mostrar o nome de 3 pessoas, tá? 3 pessoas. Então, como é que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia fazer da seguinte forma. Esse algoritmo aqui, ó. Aqui, ó. Lizzie e Julia. Deixa eu adicionar esse aqui. Tá. Olha só, pessoal, a solução para esse aqui seria então mostre o nome da pessoa Neri, o nome da pessoa Elise, o nome da pessoa Julia. Então aqui nós temos então esse algoritmo para a solução deste pequeno problema aqui. Tá ok, pessoal? Esse mostre aqui é apenas um indicativo de que eu quero que mostre esse texto aqui na tela. Então eu tenho 3 constantes aqui, certo? 3 valores, 3 dados que não serão modificados. Tá ok? Eu poderia fazer de uma forma ainda diferente isso aqui, por exemplo, em vez de eu colocar então dessa forma que eu coloquei aqui, eu poderia fazer assim, ó. Eu vou pegar o primeiro aqui que eu tinha, tá? Até eu vou colocar aqui assim, ó, ou, né? Ou poderia fazer dessa forma aqui, ó. Os nomes são Neri, Lizzie e Julia. Pronto. Então eu tenho mais uma forma de resolver esse algoritmo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então eu tenho mais essa forma aqui. Então, pessoal, são várias formas de você resolver um algoritmo, de você trazer um algoritmo para a solução de um problema. E agora, se você vier aqui, pessoal, para as fases na concepção do algoritmo e analisar bem o que compõe então, um algoritmo: entradas, processamento, saída e teste de mesa, tá ok? Então vamos analisar aqui bem. Vamos voltar para cá. Tem alguma coisa de entrada aqui dentro? Praticamente a gente não está tendo nem entrada nem processamento. Eu não estou calculando nada e não estou entrando com nenhuma informação. O que está acontecendo, o que eu estou fazendo aqui é usando o saída, tá ok? Apenas o saída, tá ok? Então, como é que eu faria o meu teste de mesa nesse caso aqui? Então, vamos fazer o meu teste de mesa, pessoal. Vamos lá, então. Como é que eu faria esse teste de mesa?
que é uma das partes mais importantes que tem, né, pessoal? Vocês já sabem. O teste de mesa, pessoal, a gente faria da seguinte forma. Se eu fosse utilizar... Então, vamos voltar para cá para vocês verem aqui. Teste de mesa. É a execução das 3 fases acima. Como eu não tenho nem entrada nem saída, nem entrada nem processamento, simplesmente a saída. Se eu fosse usar esse algoritmo aqui em cima, ó, essas 3 linhas, veja que tu tem que optar ou por essas 3 linhas aqui, ou por essas 3 linhas aqui. Então, se eu fosse optar pelas 3 linhas de cima, o meu algoritmo seria exatamente isso daqui, ó. Do teste de mesa. Isso aí, esse aqui, tá? Lise e Júlia. Então, o meu teste de mesa seria bem como vocês estão vendo aqui, pessoal. Tá ok? Se eu fosse usar as 3 primeiras linhas aqui, tá ok? Se eu fosse usar essa linha de baixo aqui, ou seja, eu estivesse ignorando isso aqui, não fiz. Se eu fiz dessa forma, então o meu teste de mesa iria ser exatamente isso aqui, ó, o nome, tudo que está entre aspas aqui, os nomes são, né, bem como está ali, Neri, Lise e Júlia. Então isso aqui seria o meu teste de mesa, tá ok? Que nada mais é do que a execução das fases, tá ok? Então, pessoal, isso aqui é um algoritmo banal, simplesinho, apenas para que vocês tenham assim uma noçãozinha de como que é você colocar um algoritmo, tá ok? Beleza? Certo? Então tá, pessoal, na próxima aula a gente vai dar continuidade às videoaulas de algoritmos e lógica de programação. Um abraço, até lá. Bom, pessoal, beleza. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos dar continuidade a isso aqui. Deixa eu fazer um negocinho aqui. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Vamos dar continuidade às nossas videoaulas, só que agora a gente vai fazer aí um algoritmo um pouquinho mais fundamentado, tá ok? Para que depois a gente já possa, já de cara, pessoal, já vamos estar introduzindo esses algoritmos às nossas linguagens de programação C, Pascal, né, e Java. Então, vamos supor que eu quisesse um algoritmo um pouquinho mais elaborado, tá ok? Vamos supor que o meu problema fosse o seguinte, calcular a média de 2 notas e mostrar essa média, certo? Então, este é o meu problema. Então, vamos dar o nome desse algoritmo para... simplesmente vai ser média o nome desse meu algoritmo. Tá? Um algoritmo chamado média. Como é que a gente iria fazer essa estruturação então desse algoritmo? Como é que a gente pode introduzir então a lógica para solucionar então para criar então um algoritmo para a solução deste problema? Então, primeira coisa, pessoal, se você usar a lógica do pensamento, primeira coisa, para mim poder calcular a média de 2 notas, usando o raciocínio lógico, eu saberia que você vai ter que primeiro ler essas notas, somar elas e depois calcular a média. Então, aí, pessoal, a gente começa a usar aqui a ordem de pensamento. Então, se você vier aqui, ó, e voltar aqui, ó, onde é que eu estou aqui? Lógica de programação. Aqui, ó, ordem no pensamento, certo? Então a gente vai ter que começar a implementar essas lógicas para que a gente possa construir esse nosso algoritmo. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, eu posso calcular a média? Não, não posso. A primeira coisa que eu tenho que fazer o que é? Eu preciso saber, então, a nota 1 e depois saber a nota 2. Então, ler, por exemplo, a primeira coisa, ler a primeira nota, certo? Isso aqui seria a primeira coisa que eu deveria fazer, saber a primeira nota. Depois, ler a segunda nota. Tá, veja que eu já estou colocando ponto e vírgula, né? Tá? Depois que eu li, pessoal, essas 2 notas aqui, o que tem que fazer para me calcular a média? Então, se você usar o teu raciocínio, então você saberia que você deveria então somar as duas notas, porque você só pode calcular a média depois que você tiver a soma das 2 notas.
Então aqui simplesmente vamos dividir, né? Dividir a soma das notas por 2, tá ok? Muito bem, e agora por último nós vamos então mostrar a média, certo? Isso aqui, pessoal, é a ordem do pensamento que a gente deve implementar. Então, primeira coisa, ler a primeira nota, tá certo? Ler a segunda nota, somar as duas notas, dividir a soma das notas por 2 e mostrar a média. Se eu dividindo a soma das notas por 2, automaticamente eu tenho a minha média. Aí eu vou ter que mostrar esta média na tela. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa lógica de programação, aqui nas fases da concepção de algoritmos. Olha só. Entradas, dados que alimentam o sistema. Então vamos analisar aqui o que informações que eu tenho como entrada. Ó. Ler a primeira nota e ler a segunda nota, eu vou classificar elas como entrada, certo? Então, são as informações de entrada. Eu preciso ter esses dados de entrada para que eu possa então manipular esses dados depois. Então esses ler aqui são a minha entrada, certo? Agora processamento, cálculos e manipulação dos dados de entrada. Então olha aqui, ó, somar as duas notas. Veja que eu estou processando então as notas de entrada, certo? Então isso aqui entra em processamento, isso daqui também entra em processamento, ou seja, eu estou processando uma informação. Ou seja, dividir a soma das notas por 2. Isso aqui então é processamento, tá certo? Então isso aqui entra aqui em processamento, cálculos e manipulação dos dados de entrada. Então, eu estou manipulando aqueles dados de entrada, tá ok? Agora, o último aqui, então, o penúltimo, saída, resultado obtido do processamento dos dados. Qual foi o resultado? Mostrar média. Ou poderia, sim, colocar mostrar a soma das notas dividido por 2, tá certo? Mas aqui de uma forma, assim, bem no português mesmo, para vocês entenderem a ordem do pensamento. Se a gente fosse fazer, então, o nosso teste de mesa disso aqui, teste de mesa, como é que seria o teste de mesa? Então, ler a primeira nota. Vamos supor que eu li a primeira nota. Então, 5. Tá? Agora, ler a segunda nota. Vamos colocar aqui, ó, 7. Tá? Agora, terceira linha aqui, ó, somar as duas notas. Então, 5 mais 7 quanto é que dá? 12. Certo? Agora, dividir a soma das notas por 2. Então, quanto é que dá 12 dividido por 2? Dá 6. Certo? Por último, mostrar a média. Então, 6. Opa! 6. Pronto. Está aqui o meu teste de mesa deste algoritmo. Claro, pessoal, aqui a gente ainda não está usando variáveis, nada. Então, está algo assim, bem simples mesmo. Apenas que as pessoas possam começar a entender, então, o que é algoritmo e como usar, então, a ordem de pensamento para, na lógica de programação para conseguir criar um algoritmo para a solução de um problema, certo? Bom, reparem que sempre depois do início eu estou começando a escrever aqui do lado, isso chama indentação, okay? Que é para você organizar o teu algoritmo, o teu código, para que as pessoas possam então estar entendendo linha a linha o que está sendo feito. Então, à medida que o curso for andando, eu vou explicando melhor isso aqui para vocês, tá bom? Beleza? Então tá, pessoal, agora na próxima aula a gente vai pegar este mesmo algoritmo aqui, vamos melhorar ele, vamos começar então a usar aqui variáveis e tipos de dados, tá? Para que isso aqui já possa ser um algoritmo definitivo, um algoritmo que você realmente possa estar implementando em uma linguagem de programação, porque aqui está de uma forma apenas usando então o raciocínio lógico, tá certo? Uma ordem de pensamento para indicar assim, o que deveria ser feito primeiro. Ler a primeira nota, ler a segunda, somar, calcular a média e mostrar a média, tá certo? Só que aqui ainda não está pronto, ainda não é um algoritmo que tu possa realmente estar depois implementando em uma linguagem de programação. É isso então que a gente vai começar a fazer a partir da próxima aula, porque vocês vão começar a conhecer então tipos de dados e variáveis que você precisa desses tipos de dados, né, e variáveis para efetuar isso daqui, tá bom? Então até a próxima aula, tchau! Bom, pessoal, agora então a gente vai dar continuidade, tá? Vamos melhorar esse nosso algoritmo, colocar assim de uma forma mais organizada,
mais dentro do que é necessário realmente para você depois implementar isso aqui nas tuas linguagens de programação, tá ok? Então, vamos lá. Para que eu possa então dar continuidade, eu vou explicar algumas coisinhas para vocês aqui. Vejam, pessoal, que a gente passou aqui então as fases na concepção de algoritmo, e agora, pessoal, vem uma coisa muito importante, que são as variáveis e tipos de dados. Então, para que a gente possa estar então implementando esse algoritmo, a gente vai ter que acrescentar algumas coisas aqui fundamentais, que são variáveis e tipos de dados, tá ok? Porque simplesmente aqui eu tenho aqui, ó, ler a primeira nota, 5, ler a segunda nota, 7, tá ok? Agora eu pergunto para ti, mas sim, mas onde é que eu vou deixar esse conteúdo aqui? Essa nota vai ficar, em que lugar que vai ficar essa nota, certo? Vai ficar armazenada onde? Aí tu vai me dizer, bah, sabe que eu não sei. É aí que entra a questão das variáveis e os tipos de dados, tá certo? Então, essa nota 1 aqui, essa primeira nota aqui, essa segunda nota aqui, esta soma aqui e esta média, tudo isso aqui eu posso estar armazenando em variáveis, tá certo? O que são variáveis, então? Variáveis são expressões que podem conter ou armazenar valores. Então, ele pode conter um valor já predefinido, como eu posso, então, estar armazenando. Que nem aqui eu leio e armazeno, então, o número 5, a nota 5, certo? Na primeira variável, a nota 7 na segunda variável, e assim por diante, tá ok? Só que para mim poder usar variáveis, pessoal, eu preciso, então, saber que tipo de informação que eu quero armazenar nesta variável. Então, raciocine comigo aqui, ó. Por exemplo, nota, aqui eu quero nota. Que tipo de informações que podem conter uma nota? Por exemplo, deixa eu apagar isso aqui. Esse é meu teste de mesa. Tá? Se tu fosse analisar bem, imagine uma nota pode ser 6, pode ser 8.5, pode ser 9.4, enfim, isso aqui tá? É dessa forma então que eu coloco a nota, tá ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês os tipos, no caso de dados, os mais usados. Eu vou mostrar agora a princípio 3, claro, tem mais, eu vou mostrar então com o andar da carruagem e eu mostro os outros tipos que tem. A princípio vou mostrar esses 3 para vocês, que são os mais usados aqui, ó. Então, o tipo inteiro, tá certo? O que é o tipo inteiro? É aquele tipo de dado quando eu vou informar, por exemplo, a idade. Veja, pessoal, que inteiro, como o próprio nome já diz, é um número inteiro, ou seja, é um número que não tem, por exemplo, 35.4, 35.8, não. É um número redondo, tá ok? Então, esse aí é um dos tipos de dados bastante utilizados. Outro é o tipo de dado real, tá certo? Por exemplo, seria qualquer número real, inclusive os fracionários, por exemplo, 35.4. Ou seja, se eu colocar um número inteiro aqui no tipo de dado real, vai funcionar também, certo? Ou seja, se eu fosse colocar aquele número 35, que, tá lá, que eu defini lá, a idade da pessoa aqui no real, iria funcionar, certo? Agora, se eu pegasse esse 35.46 e colocasse lá no inteiro, já não iria funcionar, já iria dar erro, tá ok? Então, são números fracionários usados, por exemplo, para moeda, para quantidades, tá ok? Então, sempre que for um número que possa ter valores quebrados, ou seja, que esse número possa ser fracionário, tá ok? Esse tipo de dado possa ser fracionário, por exemplo, então, o número ponto alguma coisa. E o outro, caractere. Então, qualquer conjunto de caracteres alfanuméricos. Exemplo, nome igual a Neri e Nate, por exemplo, certo? Lembrando que sempre quando for tipo de dados caractere, eu preciso colocar entre aspas, tá ok? Aspas simples ou aspas duplas, dependendo da linguagem de programação. Então aqui, em algoritmos, a gente vai usar o aspas duplas, mas poderia ser o aspas simples também, se tanto faz, tá ok? Certo? Então agora, pessoal, a gente vai voltar para o nosso algoritmo lá, tá? E vamos usar essas variáveis e tipos de dados, tá ok? Então vamos voltar para cá. Então, o seguinte, esse nota, que tipo de dado seria, pessoal? Seria inteiro, real ou seria string, caractere no caso, né? Uns chamam de cadeia, outros chamam de string, outros chamam de caractere. Certo? Então aqui, ó, poderia ser caractere, eu já vi alguns livros que usam como string, outros que usam como cadeia, tá certo? Enfim, se tu colocar aqui texto em vez de caractere, tanto faz, vai funcionar da mesma forma. Você entendendo então que o tipo de dado é um tipo texto, tipo caractere, tipo cadeia, tipo
que seja um conteúdo alfanumérico, então não tem problema, tá ok? Então anota que tipo de dado que é, inteiro, real ou é caractere. Veja que a nota eu posso ter 8.5, então ele obrigatoriamente vai ter que ser do tipo real, tá certo? Então como é que eu coloco essa nota aqui? Então pessoal, é o seguinte, ó, na maioria dos livros de algoritmos, logo após aqui o nome aqui são definidas as variáveis. Então tu pode colocar um var aqui na frente para indicar que aqui então eu estarei criando as minhas variáveis. Se você for implementar isso aqui lá em Java ou lá em C, você não precisa colocar aqui antes do início. Você pode vir aqui e estar colocando essas variáveis diretamente aqui dentro do corpo do teu algoritmo, certo? Mas, por exemplo, que nem o Pascal, você já obrigatoriamente você tem que informar antes, tá ok? Então, assim, ó, a gente, para não dar problema, a gente vai colocar aqui no começo, tá ok? E na medida que a gente for transformando isso aqui lá para o Pascal, ou lá para o C, ou lá para o Java, a gente vai começar, então, a transformar isso aqui, então, lá, de forma que o compilador possa, então, interpretar sem problemas nenhum, tá ok? Então, variáveis, tá certo? Como é que eu vou definir aqui minhas variáveis? Eu tenho aqui, ó, eu preciso ler duas notas, certo? Então, para cada nota, eu vou armazenar em uma variável. Então, a gente pode fazer assim, ó, var nota 1, certo? E nota 2. Dessa forma, eu estou criando, estou definindo duas variáveis. Agora eu preciso definir que tipo de dados que é, se é do tipo então, real, caractere ou inteiro. Então, para você definir, vocês podem colocar assim, ó, 2 pontos aqui, ou colocar assim, ó, de real, tá ok? Então, aqui eu estou entendendo que estamos criando duas variáveis, uma chamada nota 1, outra chamada 2, que é do tipo real, tá ok? E var aqui para indicar que isso aqui é uma variável. Então, pessoal, aqui onde eu diz ler a primeira nota, eu posso especificar da seguinte forma, ler nota 1, por quê? Porque a nota 1, ela vai ficar, então, dentro desta variável aqui. Eu também posso fazer isso aqui, antes de eu ler, deixa eu calcular aqui, como aqui está dizendo calcular a média de duas notas e mostrar, vamos botar assim, aqui a nota 1, vejo que eu já estou passando para ela, recebe, nota 1 recebe, vamos botar aqui então 5, nota 5, tá ok? A grande maioria dos livros fazem da seguinte forma para indicar então que essa variável vai receber 5. Eles fazem assim, a maioria dos livros fazem dessa forma aqui. Então, nota 1 está recebendo 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu dissesse assim, ó, que a nota 1, então, nota 1 recebe o valor de 5, tá certo? Então isso aqui é a mesma coisa, tá ok? Essas duas barras aqui indicam um comentário, então a gente já está colocando aqui só para ficar bem fácil de vocês entenderem. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, então agora eu coloquei o seguinte, nota 2, tá? Recebe 7, vamos supor, tá ok? Vejam que eu estou substituindo aquela antiga forma de inserir os valores. Certo? Então, pessoal, é o seguinte, agora na próxima aula a gente vai dar continuidade, porque a gente vai ter que criar mais variáveis e vamos fazer o teste de mesa, ver outras formas de representar este algoritmo, e daí a gente já vai começar então a implementação em Java, em C e em Pascal, tá ok? Então, pessoal, até a próxima aula, tchau! Bom, pessoal, então é o seguinte, continuando aqui a nossa aula, então o que nós vamos colocar aqui? Veja que nós criamos essas duas variáveis. Agora, somar as duas notas. Então, para mim calcular a média, eu preciso estar somando as duas notas. Então, pessoal, o ideal seria que a gente criasse aqui mais uma variável chamada soma, por exemplo. Veja que aqui você pode dar o nome que quiser, soma, cálculo, enfim, ok? Então, a gente pode dar o nome de soma aqui. Então, aqui antes de somar as duas notas, como é que eu iria representar isso aqui? Então, soma. Como é que eu faço, pessoal, para armazenar a soma das duas notas? Então, o soma iria receber, tá, o quê? Nota 1, né, mais a nota 2, tá ok? Eu já vou colocar da mesma forma que eu coloquei aqui, ó, pessoal,
Deixa eu colocar tudo em minúsculo aqui, porque em Pascal, por exemplo, não tem problema nenhum. Agora, no Java, por exemplo, e no C, se você é case sensitive, então se você colocou um caractere em maiúsculo, você deve colocar tudo em maiúsculo, certo? Você colocou um minúsculo, tudo em minúsculo. Em linguagens como Pascal, não há necessidade, e até aqui no algoritmos também não há, mas só por questão assim de, ou seja, ele se acostumando e por questão de padronização, vamos então definir, sempre que eu colocar então uma variável em minúsculo, vamos chamar ela aqui em minúsculo também. Então, aqui ó, a minha variável soma, certo? Deixa eu adicionar isso aqui. Não, espera aí. Só vou mandar ignorar a sentença aqui. Tá, beleza. Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Soma, estou dizendo que a minha variável soma, ela vai armazenar a soma da nota 1 mais a nota 2, tá ok? Beleza, então tá 100%. Então a variável soma vai armazenar quanto? 12. Depois a gente vai fazer o teste de mesa aqui, aí vocês vão entender bem o que está sendo feito, tá ok? Então beleza, já fiz, então o soma recebeu nota 1 mais nota 2. Agora eu preciso calcular a média, tá certo? Então a média, então vamos fazer o seguinte, já vamos criar mais uma variável aqui, chamada média, tá certo? Que esta variável média vai receber, então, a soma das duas notas dividido por 2. Então, média recebe o quê? Recebe a soma das duas notas, ou seja, soma dividido por 2. Certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, a média está recebendo 12 dividido por 2, que dá 6. E por último, mostrar a média, certo? Então, aqui, pessoal, a gente começa a tirar, então, o que não pode ser, por exemplo, mostrar a média. Mostrar média. Pessoal, esse mostrar aqui equivale ao, em alguns livros, está escrito assim, escrever, tá certo? Então, outros está imprimir, enfim, pode usar como quiser. Eu gosto de usar o mostrar ou o mostre, tá certo? Tanto faz. Ou, se tu vê lá num livro, lá, escrever, é a mesma coisa, tá ok? Então, como é que seria, pessoal, o teste de mesa desse camarada aqui, ó? Tá, teste de mesa, vamos fazer o teste de mesa disso aqui. O teste de mesa disso aqui seria o seguinte, ó. Então, eu devo colocar todas as variáveis, tá? Sempre coloque todas as variáveis que você tem ali. Então, vamos botar o nota 1, vamos botar o nota 2, vamos botar a soma e vamos botar a média. Como agora eu estou tendo variáveis, vamos então fazer isso daqui, tá ok? Colocamos todas elas. Então, primeira linha lá, vejam, criei todas as variáveis do tipo real. Então, já coloquei todas as variáveis no meu teste de mesa. Então, essa aqui é a forma correta de você estar verificando, né, analisando o teu código, tá ok? Fazendo o teste de mesa. Que nada mais é do que aquilo que eu tinha explicado antes para vocês aqui, ó. Teste de mesa, execução das 3 fases acima mencionadas, tá ok? Muito bem, então vamos verificar na prática isso aqui. Teste de mesa. Beleza, isso aqui a gente já fez, já colocou todos eles aqui. Agora, primeira linha, iniciou. Nota 1 vale 5, então, opa, nota 1 recebeu 5, tá ok? Agora, segunda linha, nota 2 recebeu 7. Opa, então, nota 2 recebeu 7. Agora, terceira linha, isso aqui foram os dados de entrada. Agora vem o processamento, tá ok? A soma recebe nota 1 mais nota 2. Então, soma recebe, quanto que é a nota 1? É 5. Quanto que é a nota 2? É 7. Ah, então dá 12. Tá ok? Média recebe soma dividido por 2. Então, até aqui, pessoal, o bom é fazer isso aqui, ó. Soma recebe o quê? Nota 1 mais nota 2. Então, 5 mais 7 igual a 12. Tá, ok? Então aqui sim tu está conseguindo visualizar exatamente tudo que está fazendo o teu teste de mesa. Então a média recebe o quê? A soma dividido por 2. Então a soma o que é? É 12 dividido por 2, que dá 6. Então isso daqui é a minha média, certo? E por último nós temos o mostrar média. Então mostrar média, o que coloco aqui? 6. Pronto. Esse aqui, pessoal, é o teste de mesa deste meu algoritmo. Então agora sim, usando variáveis e usando tipos de dados. Legal, né? Claro, pessoal, que você ainda pode melhorar um pouquinho mais isso aqui,
certo? Nem sempre o uso sim, de muitas variáveis é o indicado. Aqui vai funcionar perfeito, mas você ainda pode dar uma otimizada. Isso aqui, por exemplo, aqui, ó, soma nota 1, nota 2. Então eu tenho uma variável, certo? Armazenando lá na memória a soma e outra armazenando a média. Então isso aqui, se você não vai usar a soma para mais nada, então não é aconselhável você ter então essa variável soma. Então eu poderia eliminar essa variável soma daqui, certo? Elimino ela daqui, tá? Deixo só o média e aqui eu faria o quê? Eu pegaria essa minha média aqui e eu diria que a média ia receber a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2, tá ok? E iria eliminar então este média daqui, tá ok? Agora, claro, pessoal, se você fosse fazer um teste de mesa disso aqui, agora bem do jeito que está aqui agora, olha só o que iria acontecer. Média recebe, tá, nota 1, nota 2 está aqui. Agora soma, aqui não tem isso aqui, né? Então, média é igual a nota 1, 5 mais 7 dividido por 2, que dá quanto? Essa aqui é a pergunta agora, certo? Se pegar 5 mais 7 dividido por 2 dá quanto? Se você for lá, por exemplo, na matemática, você sabe que o que vai acontecer. Isso aqui, essa soma aqui, pessoal, vai dar, então, olha aqui, ó, a regra matemática. Isso aqui é fórmula matemática, né? Não tem o que fazer. Então, quanto é que vai dar isso aqui, pessoal? Deixa eu subir aqui um pouquinho. 5 mais 7, o que ele vai executar primeiro disso aqui? O que é mais pesado? É a barra de divisão. Então, primeiro ele calcula isso daqui, né? Então, 7 dividido por 2 dá quanto? Dá 3,5, mais 5 dá 8,5. Então, na verdade, o resultado iria dar 8,5, tá certo? Por quê? Porque primeiro ele faz esse cálculo aqui. Então, o certo aqui seria você fazer o seguinte, aqui em vez de eu fazer nota 1 mais nota 2 dividido por 3, eu coloco parênteses aqui, certo? E boto e fecho ele aqui. Agora sim, então, ele iria somar as duas notas e iria dividir por 2. Então, agora sim, o que nós temos aqui? 5 mais 7 dividido por 2. Agora sim, 5 mais 7, 12 dividido por 2, que vai dar 6. Certo? Agora sim ficou bem correto. E para melhorar, a gente poderia colocar o seguinte aqui, ó, no mostrar média. Então, a média é, certo? Por que isso aqui, pessoal? Mais média. Para não ficar esse 6 aqui voando aqui, então para ficar uma coisa mais bonitinha, então como saída, então a média é 6. Então ele traz esse meu texto aqui, o que tiver entre aspas, sempre ele traz, ó, aqui eu trouxe, a média é, mais o resultado dessa minha variável média aqui, tá ok? Deixa eu então ignorar a sentença aqui, só para ficar mais ajeitadinho, tá ok? Beleza? Então, pessoal, agora na próxima aula a gente vai dar continuidade disso aqui. Um abraço, até mais. Beleza? Então, pessoal, bom, a gente já viu então esse algoritmo aqui simples, né? Então, agora, isso aqui a gente está visualizando no português estruturado, tá certo? Então, a gente tem aqui tudo no português, início, fim, apenas para vocês entenderem, então, essa lógica que foi aplicada aqui. Existem outras formas de visualizarmos, então, as soluções para problemas. Então, esse aqui a gente está visualizando através de um algoritmo no português estruturado. A gente poderia também visualizar isso aqui, pessoal, através de fluxogramas, tá ok? Então, deixa eu ver aqui, tipos de dados, aqui, diagramas de blocos, no caso, fluxogramas. Então, são formas gráficas para representar os passos lógicos de um determinado algoritmo. Com o diagrama, pode-se definir e facilitar a visualização dos passos em um problema. Então, o que significa isso aqui, pessoal? Em vez de eu visualizar aqui no português, eu posso estar visualizando isso aqui através de um diagrama de blocos ou de um fluxograma. E esses fluxogramas, pessoal, vamos dar um enter aqui, são representados pelos seguintes desenhos. Nós temos esse primeiro aqui, que representa início e fim do fluxograma, certo? Desse meu algoritmo, no caso. Este aqui que representa a entrada de dados, esse desenho aqui.
Esse aqui que representa então a saída dos dados, esse aqui que representa o processamento, os cálculos, tá ok? E esse aqui que representa então a decisão. Então, quando determinadas condições se forem verdadeiras, ele vai para um lado, segue um caminho, senão ele segue outro caminho. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faria para mim pegar esse meu fluxograma, esse meu diagrama de blocos aqui, e passar ele para que a gente pudesse resolver esse problema. Ou seja, eu tenho esse algoritmo aqui, que está escrito aqui no português estruturado, como vocês estão vendo aqui. Como é que eu faria para passar esse algoritmo aqui para o meu diagrama de blocos? Então, a gente faria da seguinte forma. Vamos descer aqui embaixo, aqui. Isto. Eu colei aqui, então, o meu diagrama de blocos. Já colei aquelas minhas figuras lá. Então, aqui nesse primeiro, então, a gente vai ter o início, tá ok? Eu vou apenas, então, dar uma cor aqui que a gente consiga enxergar, tá ok? Beleza, tá aqui, então, temos aqui o nosso início, certo? Do fluxograma, tá bom? Agora, depois do início, vamos pegar uma setinha aqui e vamos colocar essa setinha aqui, tá ok? Opa, o meu forte não é desenhar, de jeito nenhum. Então tá aqui, setinha. Então, segundo passo, passou para a minha entrada de dados, as operações de entradas de dados. Então, vamos colocar então aqui dentro um textinho para a gente colocar então as operações de entrada de dados. Então, vamos lá. Vamos ver o que nós temos aqui como entrada de dados. Então, nota 1 e nota 2. Estão vendo aqui? Então, as operações de entrada são nota 1 e nota 2. Então, são as minhas duas operações de entrada, tá ok? Muito bem. Agora, opa, esse aqui é de saída. Então, vamos tirar esse cara daqui, porque agora nós temos o processamento, tá ok? Então, vamos pegar esse nosso setinha, dar um Ctrl C, vamos dar aqui um Ctrl V e vamos colocar aqui. Então, depois, Ctrl setinha para baixo aqui para ficar bem ajeitadinho. Então, nós temos aqui agora o processamento. Então, vamos colocar aqui uma caixinha de texto. Opa, cliquei fora sem querer. Pera aí. Vamos pegar ele, vamos pegar a nossa caixinha de texto aqui e vamos colocar aqui dentro. Qual que é o meu processamento, pessoal? Aqui dentro. Qual que é o meu processamento? O que eu estou processando aqui é a minha média, né? Olha aqui, ó. Média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Então, esse aqui é o meu processamento. Então, exatamente como está ali. Então, média vai receber a nota 1 mais a nota 2 e vai dividir isso aqui por 2. Pronto, isso aqui é o meu processamento. Tá ok? Então, agora, depois do processamento, o que nós temos aqui? Nós temos a saída. Então, a média é média. Então, vai mostrar a minha saída. Então, agora sim, vamos pegar esse cara aqui, vamos dar aqui um Ctrl C, vamos dar um Ctrl V. Então, agora nós temos, nesse nosso fluxograma, a saída. A gente não vai ter o condicional, isso aqui eu vou mostrar mais para frente para vocês. Tá ok? Temos agora, então, a saída, tá certo? O que vai ser a saída? A saída vai ser a minha média. Então, a saída simplesmente é mostrar a média. Tá ok? Então, agora para finalizar, vamos colocar aqui o nosso, esse carinha aqui que representa o início e o fim, certo? Então, botamos aqui. E aqui, então, vamos colocar fim. Tá ok? Tá aqui. Beleza, pessoal? Então, agora o que nós temos? Nós temos este mesmo algoritmo aqui, só que agora, então, representado em um fluxograma, tá certo? Um fluxograma convencional, né? Um fluxograma simples, tá? Apenas para que o pessoal possa, então, estar entendendo como seria representado, então, a solução para esse problema, né? Que aqui foi representado no português, em modo texto, para esse aqui que está
no modo gráfico. E essa técnica aqui de usar o diagrama de blocos, certo? Um fluxograma, ao invés de usar o português estruturado, é simplesmente então a visualização. É claro, pessoal, que cada uma das técnicas ela tem as suas vantagens e tem também as suas desvantagens. Porém, o que a gente pode perceber é que nesses dois exemplos simples, eles permitem um nível bem interessante, bem razoável, de clareza quanto ao fluxo de execução. Ou seja, tu consegue, olhando isso aqui, tu consegue entender o que está sendo feito, e olhando isso aqui, você também consegue entender o que está sendo feito, tá ok? A representação através de fluxogramas, através de imagens, é interessante, porém, nós estamos muito mais condicionados, né, a nos expressar através de palavras do que através de imagens. Então, eu particularmente prefiro, né, esse tipo de visualização através de contextual mesmo, tá, ok? Do que através gráfica. Até porque se existisse apenas um tipo então de diagramas, né, de imagens gráficas para tu visualizar um algoritmo, isso até tudo bem, mas como existem várias, né, existem, por exemplo, diagrama de Chapin e outros, então cada um tem as suas diferenças, então fica complicado para você decorar muito a questão dos diagramas, porque aí tu vai ter que decorar, saber então o que representa cada símbolo, certo? Aqui num fluxograma convencional seria desta forma, mas existem outros então tipos de diagramas aí, outros tipos de figuras que representam determinados processos, tá ok? Então, de qualquer forma, pessoal, vocês já acabaram de ver então como representar em um diagrama de blocos este algoritmo aqui em cima, ok? E na medida que a gente for vendo, eu vou mostrar, então tem aquele de decisão que a gente vai estar implementando nesse exemplo. Esse arquivo, pessoal, vocês terão junto, né? Quem adquirir este curso aqui vai estar levando então esse arquivo junto com todos os exemplos e códigos fontes em Java, em Pascal, em C e mais os seus programas, tá ok? Então, muito bem, a gente vai ver outros tipos de algoritmos, dezenas e dezenas de algoritmos, e vamos estar implementando então alguns fluxogramas aqui para a solução, então, demonstração no caso do algoritmo, tá ok? E na próxima videoaula a gente vai dar continuidade a isso aqui e estamos então prestes a iniciar a parte de programação propriamente dita, né? Ou seja, pegar esse algoritmo que a gente fez aqui e levar lá para o Pascal, lá para o Java, lá para o C e começar a implementar isso daqui, tá bom? Valeu então, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Beleza, então, pessoal. Agora, o que nós vamos fazer? A gente já tem, então, este nosso algoritmo aqui, tá ok? Então, agora a gente vai transformar ele para uma linguagem de programação, tá ok? E à medida que a gente for criando novos algoritmos, a gente vai criar também passar para as linguagens de programação. Então, por enquanto, vamos pegar esse algoritmo que a gente fez aqui, ó, e vamos transformar para uma linguagem de programação. Então, qual linguagem de programação? Então, pessoal, nós vamos trabalhar, então, como eu já falei para vocês, com 3 linguagens de programação aqui, tá ok? Então, a gente vai trabalhar com o Pascal, com o Java e com o C, C++, certo? Que C++ o que a gente fizer aqui no C pode ser implementado em C++, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso aqui para vocês. Então, primeiramente, vamos começar com Pascal, tá ok? Então, Pascal é uma linguagem de programação muito legal de se trabalhar, você vai ver que é fácil, tá ok? E aí vocês vão começar a ter uma ideia do que é você fazer um programa, certo? A gente tem um algoritmo aqui e vamos fazer um programa para este algoritmo usando Pascal. Para isso, primeiramente vocês vêm aqui no site da Informaticom, vai na seção de downloads e vamos baixar então uma ferramenta que essa ferramenta então é necessária para que a gente possa estar então programando na linguagem Pascal. Você vem aqui em algoritmo e lógica de programação, vai ter aqui Dev Pascal. Você vai clicar aqui e vai salvar ele. Pessoal, uma coisa importante, quem já tem, então quem está com o meu DVD, vai ter já no próprio DVD esse software, então não precisa vir no site da Informaticom para baixar, tá ok? Então você vai mandar salvar aqui, eu já tenho salvo ele, tá aqui ele, ó, certo? É 8 MB, então eu não preciso fazer esse processo aqui, eu já vou direto então aonde ele está aqui
que é dentro de, deixa eu ver, algoritmos, dev Pascal, tá aqui o cara, ó, dev Pas 192, tá ok? Então vocês vão executar ele para instalar, bastando então dar 2 cliques aqui, ele abre isso aqui, dev Pas, aonde a gente vai instalar, eu vou botar ele num outro local, que eu tenho um outro HD aqui, vamos dar instalar, e pronto, tá instalado, já abriu, tá beleza. Vejo que ele já fez tudo automático, já instalou, já abriu, tá? Então, se você vier aqui em programas, ele vai estar aqui, ó, tá aqui ele, ó, Brown Dev Pascal, tá aqui, clicamos nele, pronto. Então, estamos aqui com o Pascal aberto, então a gente já pode estar começando a traduzir, né, transportar para cá aquele nosso algoritmo. Então, como é que a gente faria, pessoal, para pegar este algoritmo aqui e transformar em um programa usando o Pascal? Porque agora a gente vai fazer usando o Pascal, depois vamos fazer usando o Java, depois vamos fazer usando o C e assim por diante. Vocês vão ficar feras mesmo em algoritmo e lógica de programação, tá ok? Então, voltando para cá, como é que eu faria? Vamos clicar nesse botão aqui, ó, New Source File, tá beleza? Veja que ele já me trouxe aqui, então, alguns comandos específicos da linguagem Pascal, que agora não vou entrar em detalhes com vocês. Vamos salvar esse arquivo aqui, ó. Vamos salvar ele, deixa eu selecionar um diretório aqui, onde eu vou deixar tudo isso aqui dentro dele, para que a gente possa estar, então, vocês possam então levar esses códigos para casa. Então, deixa eu pegar aqui no meu diretório, eu vou ir aqui em videoaulas, então, algoritmos de programação, vou criar um diretório aqui, então, para o Pascal, tá ok? Então, Pascal, porque vocês vão ter esse código fonte. Agora, o nome desse arquivo, que nome que a gente vai dar para ele? Se você olhar aqui o código, veja aqui, ó, algoritmo chamado média. Então, vamos dar o mesmo nome aqui, então, média. A extensão é .pas, então, sempre que eu criar alguma coisa em Pascal, em Delphi, a extensão da Unity é .pas. Então, vamos salvar. Está salvo aqui o nosso arquivo, então, chamado média.pas. Pas, então, de Pascal. E agora, pessoal, como é que eu faria, então, para colocar este algoritmo aqui lá para ele? Então, primeira coisa, primeira linha, algoritmo média. No Pascal, a palavra algoritmo vocês trocam por program, tá ok? Vejam que ele já ficou em negrito porque é uma palavra, então, reservada, indica, então, que estou criando um programa, certo? Vamos dar um nome nome que tem aqui, média. Então, vamos dar o mesmo nome, média. Ponto e vírgula, enter, beleza, tá ok? Agora voltamos para cá, veja que nós temos isso aqui, ó, var nota 1, nota 2, média do tipo real. Então como é que eu faço? A mesma coisa, aqui tu escreve var, certo? Agora tu coloca as variáveis, é o nota 1, é o nota 2 e é o média. Aqui a gente coloca assim, ó, isto aqui, ó. Esse, então, 2 pontos real é a mesma coisa que eu tivesse escrito aqui, ó, de real. Então, é claro, pessoal, que numa linguagem de programação não é que nem no português estruturado, que tu escreve de, tu escreve início, não. Aí tu tem que usar, então, os comandos específicos da linguagem, certo? Então, esse 2 pontos aqui significa que estou criando, então, essas minhas 3 variáveis aqui, que eu já expliquei para vocês o que faz, do tipo real. Agora, então, a gente vai dar início ao programa. Veja que nós temos aqui início. No Pascal, pessoal, o início e o fim, se coloca assim, ó, begin, end. Isso aqui, então, caracteriza o início e o fim do meu programa, certo? Então, aqui a gente já colocou o início e já colocou o fim, tá certo? E o ponto. Então, agora a gente só falta colocar essas instruções aqui. Então, nós temos aqui o nota 1 que está recebendo 5, tá ok? Então, a gente vai dizer que o nota 1 está recebendo no Pascal, você coloca assim, ó, 2 pontos igual. Então, está recebendo 5. Veja que só estou trazendo para cá o que a gente colocou lá. O nota 2 está recebendo 7. Então, nota 2, 2 pontos igual no Pascal é 2 pontos igual, tá? No Java e no C é só igual. Nota 2 recebe 7. E agora o média recebe nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Então, mesma coisa, o média
vai receber o nota 1 mais o nota 2 dividido por 2. Então aqui nós temos o cálculo da média, tá ok? E agora, por último, a gente tem que mostrar então o resultado dessa média, mostrar esta média na tela, tá ok? Então vamos voltar para cá e aqui esse mostrar, o comando para a gente mostrar é o write_ln. No Pascal a gente tem que colocar entre aspas simples, tá ok? Então write_ln, e agora eu coloco o que eu quero. Veja o que eu tenho aqui, ó. A média é mais média, então eu coloco bem como está ali, ó. A média é, dou um espaço para não ficar tudo junto, tá ok? Mais, e agora a minha média, que é esta dali, tá ok? Beleza, então, pessoal, agora a gente já pode estar compilando isso aqui para a gente verificar. Vai dar com uns erros aqui, vocês já vão ver, já vou explicar para vocês, tá ok? Então, compilei. Então, o que é o processo de compilação, pessoal? Compilar, quando a gente clica nesse botãozinho aqui, compila o projeto, certo? Ele faz o quê? Ele pega, lê todo o meu código e verifica se não tem erros, tá ok? Então, cliquei aqui, veja aqui, ó, total de erros, 3, ou seja, ele encontrou 3 erros para nós. Então, isso aqui é uma coisa que facilita muito a vida da gente, porque ele mesmo, tendo erros, ele já vem aqui e já diz. Então, vou clicar aqui em continuar. Aqui embaixo, pessoal, ele está mostrando então quais são os meus erros que eu tenho. Então, aqui, ó, duplicado identificador média. Então, está dizendo que esse média está duplicado, ou seja, eu dei o nome de média, tá certo? E aqui também eu dei o nome para minha variável de média. Então vamos mandar assim, mudar para calc média, certo? Então, pessoal, vocês jamais podem ter então o nome do teu programa com o mesmo nome de uma variável. Então, calc underline média, certo? Então agora na próxima aula a gente dá continuidade, tá? Até vamos compilar para ver aqui, vejo que só tem ainda um erro, que de hora eu vou explicar na próxima aula e a gente dá continuidade. Valeu? Então, um abraço, até lá. Né? Então vamos dar continuidade aqui, veja que agora eu só tenho um erro, então, que a gente já corrigiu aquele erro que tinha antes aqui. Então, pessoal, isso aqui é interessante, porque ele já começa a te mostrar, então, os erros que tem aqui dentro, então é importante que você comece a dar atenção para o que está escrito aqui. Então aqui ele está dizendo que está com erro, tá ok? Então vamos compilar de novo. Aí para tu sair daqui só basta clicar nesse continue. Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó, este mais aqui não pode ser aqui. Aqui no Pascal a gente tem que usar a vírgula aqui quando eu precisar concatenar então um texto, então aqui com uma variável dentro do write_ln eu tenho que usar a vírgula. Vamos agora, vejam, se você olhar aqui, ó, olha que está escrito fatal syntax no MediaPath. Então vamos usar 2 cliques, olha que o erro está nessa linha aqui. Então basta você vir aqui, ó, e dar 2 cliques que ele já vai direto para o teu erro. Na verdade não é média, né? É calc média que a gente tinha mudado. Então veja que se eu deixar qualquer coisinha, tá? Olha, veja que total de erros 0, estão vendo? Agora eu já posso estar então executando este meu programa. Então, pessoal, para que a gente possa executar isso aqui, esse continue aqui, ele continua normal. Vamos até aproveitar aqui, botar um erro só com o mais para vocês verem o que acontece. Aqui, ó, tipos incompatíveis. Então dá um erro aqui, ou seja, aqui deu 2 erros, eu tenho que ter o vírgula aqui quando eu precisar concatenar. Isso em Pascal. No Java e no C vocês vão ver que é o mais. Então agora sim não tem nenhum erro, ó, total de erros 0. Então eu posso mandar executar. Para mim executar isso aqui, ou seja, para mim rodar essa minha aplicação, basta então vocês clicarem neste botão execute aqui. Então clicamos nele. Veja, pessoal, que ele executa de forma tão rápida isso aqui que a gente não consegue nem visualizar. Por quê? Porque, olha só, porque ele faz isso aqui, mostra, e como eu não estou dando nada, sinal para ele parar, nada, então ele já finaliza, já vai aqui para o end. Então eu vou mostrar para vocês agora um comandinho que mais para frente eu vou explicar para vocês exatamente o que faz, mas agora nesse primeiro momento para a gente poder apenas fazer com que ele pare aqui. Então logo eu vou explicar o que faz exatamente esse readln.
Então, se nós mudarmos executar aqui, veja o que ele me trouxe aqui, pessoal. A média é 6. Bom, primeiro lugar, veja o que ele trouxe aqui, esse ponto, ele trouxe assim, esse monte de casas decimais aqui, porque esse aqui é um valor numérico com casas decimais, tá ok? Então, por enquanto, você não se preocupe com isso aqui, porque o objetivo, por enquanto, pessoal, o que é? Nesse curso de algoritmo é vocês entenderem a lógica e não a formatação de números, ou como fazer para aparecer formatado, aparecer só duas casas decimais. Isso aí é coisa para outro curso, tá ok? Veja que aqui o médio apareceu um U aqui, então, na verdade, tanto aqui como o Java, então, esses caracteres têm formas diferentes para, deixa eu finalizar aqui, para mostrar esses caracteres. Vamos botar aqui a forma simples, sem ter esses acentos agora, tá? Para vocês poderem visualizar melhor aqui. Então, veja que a média é igual a 6, tá ok? Deixa eu executar aqui. Vocês viram então, pessoal, como é simples isso aqui? Então, aqui nós temos a definição das variáveis, né? Das variáveis. Aqui nós tínhamos então as entradas, né, para essas minhas variáveis. Aqui nós tínhamos então o processamento, ou seja, aqui efetuou o processamento. E aqui então a minha saída, tá ok? Beleza, e aqui vamos definir agora como se fosse apenas uma parada, tá ok? Deixa eu salvar, por quê? Porque esses códigos aqui, pessoal, eu já estou comentando, vai ficar com vocês, então para vocês não se perderem, então a gente já deixa esses códigos aqui com vocês. Vai ter mais de uma centena de códigos aí prontos para vocês testarem, visualizarem e aprenderem bastante, tá ok? Fácil, né? Então, pessoal, vocês acabaram de ver aqui como fazer para trazer para o Pascal esse algoritmo que a gente fez lá aqui no português estruturado, tá ok? Então, aqui está no português estruturado, tá? Aqui está no diagrama, né, no nosso fluxograma, e aqui está então para o Pascal. Então a gente vai pegar esse mesmo algoritmo aqui e vai transformar então, onde é que estou? A gente vai pegar esse mesmo algoritmo aqui e vai transformar também para o C e também para o Java. Assim, vocês vão pegando sim, não só aprendendo algoritmo e programação, como também implementar esses códigos em Pascal, em C, em Java, que aí você vai ficando com uma base muito boa para ser um bom programador, tá ok? Ver o pessoal então que a gente nessa aula instalou o Dev Pascal, tá ok? Que é uma ferramenta gráfica para o Windows. Optei por ela por ser uma ferramenta free, tá certo? Uma ferramenta fácil, gráfica. Existem outras ferramentas, pessoal, que tu pode estar instalando, por exemplo, tem outras ferramentas, por exemplo, Free Pascal, certo? Só que já usam um ambiente mais no estilo DOS, né? Tá ok? Que tu pode estar fazendo exatamente a mesma coisa. Antigamente só se usava então ferramentas como o Free Pascal, por exemplo, né? Então agora com ferramentas que nem o Dev Pascal, não tem por que a gente ficar se judiando aqui, é bem mais complicado ali a parte de copiar, colar, então dá um pouco mais de trabalho. Como que vocês vão aprender? É a mesma coisa, então vamos usar uma ferramenta gráfica onde a gente tem a flexibilidade de usar os componentes aqui para copiar, para colar, para executar, para compilar. Então vocês viram que aqui ele compila, tá certo? Compilou isso aqui e o executa, então ele mostra, executa, interpreta, tá ok? Então beleza, pessoal? Próxima videoaula a gente vai dar continuidade. Um abraço, tchau! Bom, pessoal, a gente já viu então como fazer para transformar esse nosso algoritmo aqui para o Pascal, tá ok? Então agora a gente vai transformar este algoritmo que a gente criou aqui para o Dev C++, para o C, tá ok? Então para isso a gente vai usar uma ferramenta que também é free, tá? Chamada Dev C++. Então vem aqui para o site da Informaticon, aqui em Download, e vamos então baixar aqui onde diz algoritmos, o Dev C++. Tá? Então, você salve este arquivo em algum lugar, que deve ser eu já tenho ele salvo, salva ele, e depois a gente começa a instalar. Então, eu já tenho ele salvo, eu simplesmente vou ir lá então, tá aqui, e vou começar a instalar então o Dev C++. Vamos simplesmente então executar ele. Muito bem, aqui eu vou dar OK,
ele vai começar a instalar. Na verdade eu já tenho ele instalado aqui na minha máquina, tá ok? Mas tudo bem, não tem problema, vamos dar um ok aqui, vamos mandar aceitar, pegar full aqui, tá? Eu vou botar ele lá também lá no D, você pode deixar no teu C mesmo, não tem problema nenhum. E vamos então instalar o Dev C++. Tá? Com ele, pessoal, vocês podem então, aí já está marcado para executar, então na hora que eu terminar aqui ele já vai executar automaticamente o Dev C++. Pronto, já executou aqui. Vamos fechar essa dica do dia aqui e temos então aqui, pessoal, o Dev C++, tá? E temos aqui também o Dev Pascal, que é aquele que a gente fez antes. Temos o Dev C++, que então para programação usando C ou C++, tá ok? A diferença do C para o C++ é que o C tem características, o C++ tem características de orientação a objetos, mas tudo que tu fizer em C, ele vai rodar também sem problema nenhum, tá ok? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui no Dev C++, a gente vai trazer para cá, traduzir este algoritmo no português estruturado que a gente tinha feito aqui, né? Que é o mesmo que a gente implantou aqui no Dev Pascal. Veja que, então, na aula passada, então a gente trouxe para cá, criou um programa, no caso deste algoritmo aqui, no Pascal, e agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora usando o C++, tá ok? Usando a linguagem C. Então, vamos aqui no menu arquivo, novo arquivo fonte, tá certo? Muito bem, então agora a gente já começa a escrever o nosso arquivo fonte. Vocês vão ver que o código é diferente, mas a lógica é a mesma. Cada linguagem tem suas características, tá? Mas o código, a lógica da implementação vai ser sempre a mesma, tá ok? Então, vamos lá, veja que no Pascal a gente começou desta forma aqui. Program, média, var, begin, end. Agora vocês vão ver que aqui no Java, no C, ele vai ser então a estrutura um pouquinho diferente. Então, como é que é a estrutura? No C tu coloca assim, ó, main, tá? E em vez de botar o begin e o end, no C tu coloca abre e fecha chaves, ok? Aqui, ó. Isso aqui, essa é a estrutura para você então programar no Dev C++, ou no C no caso, tá ok? Muito bem. Eu vou fazer aqui um exemplo bem simples, tá? Agora, só para a gente mostrar como se faz para, por exemplo, mostrar uma mensagem simples na tela. Então é printf, para depois a gente implementar aquele exercício lá. Então printf é o comando então para visualizar, o comando de saída de dados. Então estamos aprendendo C, tá ok? Esse então é o comandinho para saída de dados. Diferentemente lá do Pascal, tá, pessoal? Aqui onde a gente simplesmente veio aqui e escreveu o write-ln. Então esse printf equivale ao write-ln, tá ok? Muito bem, só que aqui para poder funcionar esse printf, veja que eu vou salvar esse aqui agora. Vamos salvar ele e vamos selecionar lá o nosso diretório lá também, lá no Nerisata, videoaulas, algoritmos, programação. Aqui então vamos criar um diretório chamado C. Tá? E aqui então a gente vai dar um nome de média, né? Foi que a gente colocou aqui então. Tá ok? Obrigado, Marlene. Marlene me trouxe um cafezinho aqui agora. Muito bem. Vejam que está aparecendo então aqui média.cpp, certo? E aqui foi média.pas, de Pascal, né? Você se lembra? Muito bem. Então, se tu tentar, para tu compilar aqui, pessoal, você vai clicar nesse botãozinho aqui, compilar, ou Ctrl F9. Veja que ele vai acusar um erro aqui. Vamos levar isso aqui para cima. Veja que acusou um erro que printf não foi declarado, certo? Então, quer dizer o seguinte, pessoal. O bom é que ele sempre acusa o erro e já vai para a linha onde está o erro. Então, fica fácil
devo se localizar. Para funcionar o printf, a gente tem que importar uma biblioteca, né? Então a gente vem aqui e vai digitar include e o nome da biblioteca que a gente quer importar. Que no caso, para usar o printf, comandos de saída, então a gente tem que usar o stdio.h. Tá? Então essa aqui é a biblioteca que eu devo estar importando para funcionar o printf. Vamos compilar isso aqui agora. Eu vejo que agora não deu nenhum erro. Estão vendo aqui? Done. Então quer dizer que está ok. Não deu nenhum erro, está perfeito. Vamos então agora fechar isso aqui. E agora vamos executar. Para mim executar tem esse botãozinho aqui, ó, executar, ou Ctrl F10. Então vamos executar. Veja, pessoal, que ele acontece a mesma coisa que acontecia lá no Pascal. A gente teve que colocar esse readln, né, para poder dar aquela paradinha para a gente poder enxergar, porque é tão rápido a execução dessa implementação que a gente não consegue visualizar, tá ok? Então vamos agora aqui, depois do printf, usar o getch, tá? Que esse getch ele espera uma tecla a ser pressionada, qualquer tecla a ser pressionada, tá ok? Então vamos compilar isso aqui agora. Eu vejo que agora deu a mesma coisa no getch, por quê? Porque a gente precisa também importar uma biblioteca para funcionar esse getch aqui, tá certo? Então vamos voltar lá, @include conio.h. Então, pessoal, esse conio.h aqui é uma biblioteca para que funcione então os métodos e funções tipo getch. Então vamos compilar aqui. Tá, beleza. Então vamos fechar. Veja que agora compilou, done, 100%. E agora a gente vai rodar isso daqui. Então, olha o que aconteceu. Estamos aprendendo C. Tá ok? Ó, estamos aprendendo C. Beleza. Agora eu vou pressionar qualquer tecla. Ele saiu de execução. Então vamos, nesse primeiro momento, entender isso aqui como simplesmente para esperar uma tecla. Tá ok? A gente não vai ler essa tecla para fazer tal coisa, não. Simplesmente esperar para que a gente possa estar visualizando, então. Ok? Então agora na próxima aula a gente vai ver como fazer para então trazer para o código C o que a gente fez aqui, esse programinha a gente fez no Pascal e também, né, esse algoritmo, que é no caso esse algoritmo aqui. Tá ok? Então na próxima aula a gente vai dar continuidade agora trabalhando com o C e depois com o Java, e assim a gente vai fazendo com todos os exercícios. Um abraço, até mais, tchau! Beleza. Então é o seguinte, agora vocês já instalaram então o Dev C++, já viram então a estrutura básica de criação então de uma aplicação usando o C, a linguagem C aqui faz simplesmente para mostrar alguma coisa na tela, mas agora sim então a gente vai ver como fazer para transformarmos aquele nosso código que a gente fez aqui, tá certo? Aqui para dentro do C, tá ok? Vejam que essa barra a gente colocou aqui para definir então a tecla de tudo que tiver após a barra é comentário, certo? Se eu colocasse aqui, por exemplo, aqui, ó, professor Neri Alberneitsky, tá? Isso aqui já não iria nem compilar, tá ok? Deixa eu colocar aqui. Então o compilador nem vai ler isso daqui, ele ignora totalmente, tá ok? Beleza, tá? Então isso aqui é ignorado então pelo compilador. Então como é que a gente faz agora, pessoal, para pegarmos então este código, esse algoritmo aqui e transformarmos todo ele exatamente como está aqui para a linguagem C, porque a gente já fez para o Pascal. Estão vendo aqui que está feito para o Pascal, né? Vejo que program médio aqui, a forma como a gente definiu as variáveis foi desta forma aqui, antes do begin, var, nota 1, nota 2. No C é um pouquinho diferente, a gente não faz antes aqui, a gente faz dentro do próprio corpo aqui dentro, tá certo? Então é o seguinte, aqui no Pascal, veja que a gente definiu como tipo real, tá certo? Então aqui no C, pessoal, a gente vai definir então
com o tipo float. Tá? Float então seria o tipo real, né? Um dos tipos no caso de, usando o caso decimais. Tem o doble também, ok? Que é com dupla precisão, usa então o dobro de espaço, que é o float. Vamos por enquanto usar o float mesmo. Então, float, vamos ver o nome das variáveis, nota 1, nota 2 e média. Então, float nota 1, tá? Nota 2 e vamos ver aqui, vejo que aqui a gente usou aqui no Pascal a gente usou calc média, né? Porque a gente já tinha o nome de média lá em cima. Então vamos aqui vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Então calc, para ficar uma coisa bem padronizada, né? Calc média, aqui calc média, né? E aqui calc média, certo? Deixa assim mesmo aqui. Então vamos lá. Aqui no deve ser mais. Então calc média. Muito bem. Definir eles. Agora pegando o exemplo aqui do Pascal, vejo que aqui o nota 1 eu atribuí 5, o nota 2 eu atribuí 7 e daí aqui na média a gente simplesmente fez o cálculo, tá ok? E aí depois a gente mostrou esta média, tá ok? Então como é que a gente faria isso aqui no C, pessoal? Então, é quase a mesma coisa, nota 1, em vez de fazer 2 pontos igual que nem a gente fez lá no Pascal, aqui a gente faz simplesmente igual, então recebe 5, tá certo? Então, vejo que aqui no Pascal, nota 1, 2 pontos igual a 5, aqui no C, nota 1 igual a 5. Então, são parâmetros um pouquinho diferentes, são formas um pouquinho diferentes, mas que é a mesma lógica, a mesma sequência. Vejo que aqui primeiro foi criadas as variáveis, O que difere é que aqui vai o var, aqui antes do begin, e aqui vai dentro da estrutura, tá certo? Mas é a mesma coisa. Então, nota 1, nota 2, recebe 7. Muito bem. Agora, o calc média, underline média, recebe igual, né? Então, nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Tá? Vejam, pessoal, que até aqui, se for analisar bem aqui com o Pascal, é bem semelhante, né? Não muda quase nada, tá ok? A única coisa que mudou agora aqui foi a questão que não tem o 2 pontos, mas o ponto e vírgula no final, por exemplo, tudo tem. Então agora a gente vai escrever. Aqui no Pascal a gente colocou então o white-ln, né? A média é igual a calc média. Vejo que funcionou perfeitamente, tá ok? Como é que a gente faz isso aqui, pessoal? Aqui é um pouquinho diferente. A estrutura aqui, então, para visualizar o conteúdo de variáveis é um pouquinho diferente. Então, vou colocar aqui a média igual, tá? Agora aqui, pessoal, eu vou botar aqui vírgula, tá? Calc média. Pessoal, desta forma aqui não vai funcionar, tá? Deixa eu já explicar por quê. Vamos compilar isso aqui, tá? Vejam, tá? Executou aqui, beleza. Só que se a gente for aqui e vier mandar executar ele, vejam que apareceu a média igual e não me trouxe o cálculo da média, certo? Diferentemente aqui do Pascal, certo? Onde eu tinha exatamente assim a média igual e ele me traz perfeitamente, ó, a média igual a 6, tá? Ele me trouxe. Então, aqui ele não me trouxe. Por quê? Porque essa estrutura do printf é um pouquinho diferente, tá certo? Tu pode passar vários parâmetros aqui dentro do printf, tá certo? E para você poder chamar esse calc média, tu precisa usar aqui dentro do teu, entre aspas, aqui dentro do teu texto, tem que chamar o porcento, sinal de porcentagem, tá certo? E a formatação para este calc média aqui. Como a gente criou ele do tipo float, então a gente vai colocar um F aqui, tá ok? Então, pessoal, eu posso ter aqui depois do vírgula várias variáveis, tá certo? Diversas variáveis que eu estarei
ligando elas aqui dentro através do meu sinal de porcentagem, tá certo? Então, o meu primeiro sinal de porcentagem é a minha primeira variável, e f é o tipo dela. Agora, se eu mandar compilar isso aqui, olha aqui, ó, veja done, ok, perfeito. Se eu mandar rodar agora, olha aqui que apareceu, ó, média igual a 6. Ou seja, perfeitamente, ok? Então vejo que agora é uma característica diferente aqui no C com relação ao Pascal. Aqui no Pascal simplesmente eu botei aqui variável e deu para bola. Aqui não, aqui eu já tive que então colocar esse sinal de porcentagem aqui, que referencia então essa minha primeira variável. Se eu tivesse mais um porcentagem aqui, um sinal de porcentagem, uma outra variável, então eu ia ter que ter mais uma variável aqui, ele ia pegar a segunda variável, ok? Então deixamos isso aqui assim. Desta forma, então, a gente transformou este nosso algoritmo aqui, certo? Exatamente esse que está aqui, tá? Para agora a linguagem C, certo? Então veja, pessoal, que são características diferentes, por exemplo, aqui, ó, do Pascal, né, e do C, só que no frigir dos ovos o resultado vai ser o mesmo. A lógica é toda a mesma, primeiro tem a variável, depois a atribuição, depois nós temos o processamento, por final nós temos a saída, certo? Veja que é exatamente a mesma coisa, só que cada linguagem tem as suas características específicas da linguagem, tá ok? E agora então a gente vai ver também o mesmo exercício sendo feito usando o Java, tá ok? É bom que aí, pessoal, vocês vão ter assim um domínio meio que completo. Se vocês entrar no mercado de trabalho dizendo que você sabe programar em Pascal, em C, em Java, meu Deus do céu, você está com um emprego garantido, com certeza 100%, tá ok? E é o que eu pretendo mostrar para vocês aqui, para vocês terem assim, um conhecimento amplo de todas as linguagens, tá? E conhecer bem o algoritmo, fazendo os seus testes de mesa e tudo mais, tá bom? Então valeu, pessoal, um abraço, até a próxima, tchau! Beleza, né, pessoal? Bom, como a gente já fez, então, tanto no C quanto no Pascal, esse algoritmo, então agora a gente vai ver como fazer para passar esse algoritmo aqui para o Java. Então, primeiramente, então, a gente vai ter que instalar o Java, tá ok? Se vocês, aqui no site da Informaticon, depois vocês podem baixar o GEL, tá? Este gel aqui tem alguns linkzinhos para você que mostram como fazer para você baixar o Java, tá ok? E este gel aqui que a gente vai usar nesse primeiro momento para de edição, compilação e interpretação de programas Java, tá ok? Então vocês podem, como vocês terão o DVD, então no próprio DVD eu já coloquei aqui, opa, onde é que estou aqui? Aqui no DVD eu já coloquei aqui na pastinha algoritmos onde é que está aqui? Java. Então nós temos que eu coloquei junto aqui então o JDK 6, né, com o NetBeans 5.5, que dele já instala o NetBeans e o JDK 6 e também o GEL, tá ok? Então como é que vocês vão fazer isso aqui? Em primeiro lugar, você tem que instalar o Java, tá? O JDK. Então vocês vão clicar aqui em dois cliques aqui no JDK 6 com o INB, que é o NetBeans 5.5. Então nesse procedimento tu vai instalar a máquina virtual Java. Pessoal, você tem que fazer esse procedimento aqui primeiro antes de instalar o GEL ou o JCreator ou um outro NetBeans, tá ok? Tem que estar instalando ele primeiro. Então iniciamos a instalação aqui do JDK, beleza, vamos dar aqui no Next, aceita aqui, ele vai instalar aqui no C2 pontos, beleza, vamos mandar avançar aqui. Aqui ele está dizendo que já existe um diretório, tá certo? Porque na verdade eu já tenho ele instalado, tá ok? Eu até vou botar ele aqui no D. Na realidade é o seguinte, vocês já não são marinheiros de primeira viagem, né? Eu poderia até cancelar, deixa eu mostrar aqui para vocês que na verdade eu já tenho aqui no arquivo de programas o Java. Aqui eu já tenho o Java, já tenho ele instalado, tá ok? Aqui, ó, tá aqui instalado e também já tenho o NetBeans instalado, tá ok? Onde é que tá o NetBeans?
Aqui, NetBeans, já tenho ele instalado. Então, pessoal, vocês aqui, quando você não dá o next aqui, ele não vai dar essa mensagem, porque aqui está dizendo aqui, ó, escolher um diretório vazio, empty directory. Então, como eu já tenho instalado aqui, então ele pede para mim escolher um outro diretório. Por exemplo, pode selecionar aqui um D, por exemplo, alguma coisa assim. Tá? Aqui no meu D aqui eu não tenho o Java instalado, então ele passará a instalar ele sem problema nenhum. No caso de vocês, deixem o C mesmo, que ele vai estar instalando o J2, o kit de desenvolvimento Java, que sem ele você não consegue então compilar, interpretar seus arquivos Java, tá ok? Depois que tu terminou de instalar então o teu J2 SDK, o teu kit que vai estar junto no teu DVD, deixa eu cancelar aqui. Aí depois sim a gente passa a instalar o gel. Deixa eu ver, vamos aguardar aqui. Parece que até que trancou isso aqui. Deixa eu finalizar esse procedimento aqui então. Dei um Ctrl Alt Delete, mas no princípio diz que está executando, mas vamos finalizar esse cara aqui. Ele veio para cá. Agora sim. Sair. Vou dar um yes aqui. Tá, beleza. Então vamos voltar para onde a gente estava antes, que era lá no baixados, né? Nós estávamos aqui, agora deixa eu vir aqui, é tanta coisa aqui, rapaz. Baixados, algoritmos, Java. Então depois que tu instalou o teu Java, o teu JDK, certo? Aí você se certifique, pessoal, de que aqui em arquivos e programas esteja o Java instalado. Opa, aqui no teu C, se certifique que o Java esteja instalado, tá? Aqui no arquivos e programas, Java. Certifique que ele esteja aqui. Se não estiver instalado aqui, esse bin aqui, que é o que é usado para compilar, interpretar, tá ok? Então, como não é um curso específico de Java, então a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso baixados aqui. Depois que tu instalou o Java, então, tá? Vejo que se eu vier aqui no programas aqui, ó, e vejo que eu tenho o meu NetBeans também rodando, que é uma ferramenta IDE, tá? Aqui o NetBeans 5.5 está rodando, é uma ferramenta IDE para editar, compilar arquivos Java, como esse gel, só que claro que não é tão simplesinho. O gel é bem mais simples, é o que a gente vai instalar agora. Eu optei pelo gel porque, pessoal, ele é um programinha bem simplesinho, bem rápido, e como a gente está usando aqui os programinhas como, deixa eu estou instalando já o gel aqui, arquivos e programas, gel, vai criar um atalho, beleza, normal, né? Então, só uma coisa que tu tem que cuidar só aqui no começo, quando tu abre o gel pela primeira vez, tu precisa configurar aonde é que está o teu JDK, tá ok? Aqui você vai em próximo, configurar ambiente, vai em próximo. Aqui em configurar JDK, pessoal, você vem aqui em adicionar e seleciona aqui, ó, meu computador, seleciona o diretório do teu JDK, que é aqui, que é arquivos e programas, né, Java, né, que tá aqui, Java, JDK, tu tem que selecionar onde está teu JDK instalado. Se tiver um outro diretório, tu seleciona ele, tá ok? Próximo, beleza, simplesmente terminar e agora está prontinho. Para se certificar, você vem aqui em ferramentas, opções e clica aqui em JDK. Vejam que aqui, ó, está já instalado então o JDK, tá configurado então para JDK. O compilador é o mesmo caminho, só daí tu pega aqui, ó, JDK 1.6.0 bin Java C e o iniciador, então, arquivos e programas Java JDK 1.60 bin Java exe. Então, se por acaso, por algum motivo, né, você passou direto e não configurou, você precisa vir aqui e estar configurando isso aqui, tá, pessoal? Vamos supor que, tu veio aqui e não tem nada disso aqui. Não tem, ó. Aí não adianta, você não vai conseguir compilar nada, você não vai conseguir executar seus programas. Então você vem aqui em ferramentas, opções, JDK, e aqui tu seleciona então o caminho, tá? O caminho tem que ser onde está o teu Java, tá ok? O compilador Java C, tá? E o iniciador, então, é o
Eu vejo que aqui já não está ele, né? Deixa eu botar aqui os programas. Java, JDK, bin, daí o java.exe, que é o iniciador. Compilador é o Java C, iniciador é o Java.exe. Pronto, agora estou pronto para criar meus programinhas Java. Certo, então? Beleza, pessoal. Agora que o Java e o Gel está instalado, tá? A gente vai começar a criar as nossas aplicações Java e também começar a trazer, então, para o Java esses códigos que a gente fez aqui usando essas aplicações, tá ok? Usando esse que a gente fez aqui no nosso algoritmo aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal, até a próxima aula, tchau!